Salve galera, sejam bem-vindos ao nosso Pode Papo de Periferia, segunda temporada especial Banda Anunciador. Tão aí? Tão aí? Vamos nessa! Pode Papo de Periferia. Casa nova, cenário novo, mas sabe o que não muda? Eu, Neza Moura, jornalista, produtora, libriana e apresentadora de vocês. Hoje, nossa convidada exige uma colinha, gente, porque o currículo dela são 3 páginas, sem brincadeira. Hanna, que é de Feira, mestra em antropologia pela UFBA, formada em direito pela UFES e pesquisadora das manifestações culturais populares. Ela também é pisciana, mãe de Raj e compõe a Manifesta Coletiva de Trabalhadoras da Cultura de Ocupação da Política, ao lado da vereadora Maria Maringuela. Peraí. Conduz o projeto O que a Feira Tem, de valorização positiva do patrimônio imaterial de Feira de Santana. E, para completar, meus amores, ela ainda é escritora, lançou um livro sobre o Bando Anunciador. Conta pra gente um pouquinho como foi que você conheceu o bando. Vamos começar lá do iniciozinho. Hanna, conhecendo o bando, como foi essa primeira interação? Então, a minha primeira experiência com o bando foi... Primeiro, para falar dessa minha experiência do bando, eu tenho que falar que eu estive na UFES, né? Fui estudante da UFES, e a partir daí que eu começo a participar um pouco mais, né? Isso já, enfim, jovem e tal, 20 e poucos anos, começo a participar mais ativamente das atividades de Feira de Santana. Então, antes, né, eu nunca tinha ouvido falar do Bando Anunciador, mas eu passei a estagiar no CUC em 2012, mais ou menos, e é nesse momento que eu conheço o bando, né? Então, nessa época, eu também participava do Levante Popular da Juventude, que é um movimento de juventude, enfim, que estava conversando, disputando esse lugar da cidade, né, a partir desse lugar da juventude. E aí, nesse primeiro Bando Anunciador, a gente já participou como, enfim, com uma intervenção que era questionando os lugares de Feira de Santana, né, as ruas de Feira de Santana, sim, que ainda traziam referências à ditadura militar. Então, tem ruas ainda em Feira, né, que se chamam 31 de Março, Marechal Castelo Branco, enfim. Então, Presidente Dutra, né? Então, esses atravessamentos estavam colocados e a gente, né, também colocou isso no bando. E isso também diz sobre o bando, né? Sobre o que é o bando, que é esse movimento, né? Essa manifestação cultural carnavalizada, né? Então, estamos lá na rua, fantasiados e tudo mais. Também trazendo uma dimensão que é política, né? Então, muitos bandos traziam e trazem, né, ainda hoje, esse questionamento, né? Sobre, enfim, as condições da nossa política. Mas você me contou aqui nos bastidores, sim, que mesmo sua primeira interação com o bando tendo sido já na UFES, mas seu pai falava de o bando, só que de outra forma. Não era se referindo ao bando como bando. E conta um pouquinho dessa história, porque isso é bem curioso, porque eu acho que muita gente conhece dessa forma, né? Eu só comecei a conversar com meu pai sobre o Bando Anunciador, óbvio, né? Desde 2012, quando eu comecei pra rua, eu já converso com meu pai sobre, enfim, se ele tinha lembranças do Bando Anunciador, mas essa conversa ela vem mais real quando eu começo a pesquisar mesmo, já em 2016. E aí é daí que eu começo a ouvir de meu pai que ele não tinha essa referência tão forte do Bando Anunciador, desse nome, né? Mas ele falava das festas de Santana como a lavagem da igreja, a levagem da lenha. Então, a partir dessas memórias é que eu também comecei a entender que o Bando Anunciador ele é um recorte desse conjunto de festejos que faziam parte desse anúncio da festa de Santana, né? Então, tinha o pregão, o Bando Anunciador, a lavagem da igreja, que lembra um pouquinho a lavagem do Bonfim, né? Essa lavagem dos adros da igreja, isso também acontecia aqui em Feira, na Matriz, né? Ali no centro. E a levagem da lenha. Então, inclusive a levagem da lenha tinha uma presença muito forte das religiões de matriz africana no espaço público, né? Que é uma coisa que a gente até vê menos hoje nesse espaço mais institucional, né? E da própria festa de Santana. E o que é essa levagem da lenha? A levagem da lenha era uma manifestação, né? Em que as pessoas de religião de matriz africana, né, levavam a lenha e faziam uma grande fogueira em frente
a Igreja da Matriz. Sim. Então, isso, né, remontando aos tempos passados, diziam que tinha a ver com a época que não existia iluminação pública, então tinha uma dimensão, assim, né, dessa coisa da urbanização da cidade, então dialoga um pouco com essas manifestações. Então tinha essa levagem da lenha, né, para frente da igreja, que se acendia uma fogueira. E também tá dentro desse prenúncio dos festejos de Santana, né? Sim. Então... o bando, ele encerra, né, os festejos de Senhora Santana aqui em Feira, né? Na verdade, ele anuncia. Verdade. Então, em geral... Bando anunciador. O bando anunciador da festa de Santana. Em geral, ele acontece, né, entre a primeira e a segunda semana de julho, que é justamente nesse início de mês, e a festa de Santana é dia 26, né? Sim, então, a padroeira de Feira de Santana. Então, o bando em geral acontece nesse iniciozinho de julho, né? O primeiro final de semana, o segundo, aos domingos, de manhã cedo, 5 horas da manhã, a gente já tá na rua, você que nunca veio, venha! Mas a gente tá aqui falando sobre o bando. Conta pra gente um pouquinho o que é o bando, porque muita gente não sabe, muita gente que vai assistir a gente não sabe o que é. Vai, acha que é uma festa de fantasia e pronto, curte, vai ver o Roça Sound lá na Seresta da Vitória, depois vai pra casa alegre e feliz, porque teve o Halloween Feirense, né? Mas não é. Explica pra gente um pouquinho o que é o bando. Sim. E eu acho que essa pergunta é interessante, inclusive, pra gente responder essa multiplicidade que é o bando, né? E aí, nesse livro, né, o livro digital que eu lancei recente, né, através de o bando, os bandos no bando da feira, né? E aí, no livro, recentemente, que foi a partir, né, da Lei Aldir Blanc, que foi um projeto financiado pela Lei Aldir Blanc, eu falo justamente disso, de como existem diversos bandos e as experiências sobre o que é esse bando é múltipla, né? Então, apesar de sim a gente trazer essa referência, né, de uma memória do que seria esse bando, né, de que ele tem essa relação em tese direta com a festa de Santana, com a padroeira, essas várias perspectivas do bando, elas foram se transformando, né, ao longo do tempo. E aí esse bando, esse que a gente já conhece, ele nasce a partir de uma política cultural em 2007, do CUCA, né, junto com a Universidade Estadual de Feira de Santana, né, a UFES. E aí ele vem muito num formato, eu não sei, né, se todo mundo já ouviu falar, enfim, participou da caminhada do folclore ou coisas do tipo. Então o bando em 2007, ele nasce nesse formato, as pessoas indo pra rua assistir aquele cortejo, né? Então tinham pessoas de Ipuaçu, como Marilene Brito, que tinha a roda de samba. Então existiam esses grupos que faziam uma espécie de desfile e as pessoas iam assistir, sim, com uma memória, né? Ele está dentro de um projeto que foi pensado por pessoas muito importantes, né? Que pensam e pensaram em construir em feira, como Carlos Pita, enfim, importante músico de feira, sim. Selma Oliveira, que era gestora do CUCA na época, né? Museóloga, professora da UFES. Então elas pensaram esse projeto de retomada do bando lá em 2007, mas muito nesse formato, né? Foi uma coisa que foi construída, óbvio, com elementos, com pesquisa e tudo mais, mas que foi construído numa coisa quase que desfile. E o que eu pesquiso é justamente como de 2007 para cá isso se transforma, né? Essa percepção sobre a sua própria percepção sobre estar no bando e passar a participar do bando, né? Então o bando, ele sai desse modelo de desfile e aí ativa as memórias, e isso que a gente fala, né? Essas memórias que já estão nos pais da gente, não estavam na gente, mas estão nos pais, nas avós, né? Que já ouviram falar da levagem, do bando e tudo mais. E isso começa a ativar essas coisas que já estavam vivas nos territórios, né? Nesses bairros populares do centro. Então, o bando das Baraúnas, do Eucalipto, da Rua Nova. Como esse dispositivo, que ele é programado, ele foi controlado a partir de uma política cultural, ele começa a ativar esses vários pontos, né, do entorno, do nosso centro. Então, eu acho que existe esse movimento, né, e essa construção desse novo bando, que já não é aquele bando, mas que se transforma o tempo todo, assim. Então, é isso. E você falou aqui agora, e você é pesquisadora do bando, mas
nem sempre foi, né? Teve um startzinho. Então, como foi essa sua trajetória de... você é formado em Direito pela UFES, mas é mestre em Antropologia. Então, houve aí uma mudança de percurso, né, na sua trajetória. Conta um pouquinho como foi até você chegar a esse ponto de falar, não, eu vou pesquisar o bando e vou seguir aqui essa linha. No final do curso de Direito, quando eu finalizei, o meu objeto de pesquisa lá em Direito era a regulamentação da prostituição no Brasil. E para trabalhar com esse tema, eu já estava ali, né? Eu sempre tive essa vivência do centro, né? O meu lugar de pertencimento é muito do centro, né? Do centro de Feira de Santana. A maior parte da minha vida, já adolescente, adulta, foi no centro de Feira. Apesar de eu ter nascido no Feira 10, né? Eu nasci no Feira 10 até, enfim, a 4ª série, nessa referência da escola, até a 4ª série eu estava no Feira 10. E depois vim para o centro e passei, né, a estar muito no centro. Mas isso para dizer que lá no final, né, da graduação, eu fui pesquisar a regulamentação da prostituição, porque eu estava muito nesse centro, né, o tempo todo eu estava imersa, enfim, nessa vivência do centro das ruas, das mulheres em situação de prostituição e tudo mais. Então, no final do curso, eu pesquisei a regulamentação da prostituição e as mulheres do beco estavam, né, dentro dessa pesquisa e tal. Então, eu tive um pouco já desse contato inicial com algumas mulheres, né, que moram no beco, enfim, trabalham no beco, já nesse início. Então, a minha experiência ali no beco, né, onde a gente passa, sim, veio daí. Volta, né? Isso. Nesse momento que eu saio do direito e tudo mais, eu quero pesquisar políticas culturais, manifestações culturais populares, né, o fato de ter trabalhado, estagiado a maior parte da minha graduação no CUCA, fez com que eu tivesse também, né, imersa nisso das culturas populares. O foco, né, da cultura lifeirense acaba sendo central e a galera toda lá, todo mundo conhece. A gente conhece, enfim, vai descobrindo a cidade também a partir, sim, desse lugar. E eu acho que a gente, inclusive, fala da importância desse lugar como um lugar de, enfim, de reconhecimento, né? De reconhecimento nessa feira que a gente, enfim, gosta, ama e sabe que tem potência. E aí você se introduz de cabeça no bando. Isso. E o processo de criação do seu livro vem através desse processo. E como você deu, foi durante a pandemia. Inclusive, você já falou isso. E é um resultado da sua tese, isso. Aí você publicou, como foi? Exatamente. O mestrado, né, eu concluí o mestrado em 2018, então, inclusive, eu faço, né, esse movimento de retornar para a feira, né, então eu estudei em Salvador, o mestrado foi em Salvador, né, mas fiz campo aqui. Então, né, estava lá no CUCA o tempo, exatamente, todo na sala de espera do CUCA e tudo. Que dificuldade ficar ali. Sempre ali, na sala de espera do CUCA. E aí eu faço esse movimento de voltar para a feira depois da apresentação. E aí é que começa o projeto que a feira tem, né? Então, sim, esse processo de se afastar de feira faz com que também a gente comece a olhar para dentro, né? Então, a gente começa a, enfim, ver as potências, valorizar aquilo que existe em nossa cidade. E um dos pontos de incômodo um dos meus pontos de incômodo era justamente esse, assim, existia um discurso que estava colocado sobre feira não ter cultura. Era uma coisa que as pessoas feira não tem cultura, feira é só barzinho, feira não tem o que fazer. E no fundo, né, o que é que a gente volta, né, para pensar? É que no fundo a gente está falando que não existe uma valorização da própria produção cultural de feira e como é que as nossas políticas estão estruturadas, né? As políticas para culturas estão ou não estruturadas. Então, eu voltei muito nesse sentimento, né, de voltar para a feira, tive esse movimento. E aí é nesse contexto também de retorno para a feira que começa a pandemia. Então, quando começa a pandemia, e aí chega a Lei Aldir Blanc, né? Chega a Lei Aldir Blanc não, que foi de um processo super, enfim, né? Dolorido, enfim, mas em um momento muito importante de construção e aproximação do campo cultural em feira. Então, eu conheci, né, várias pessoas que, inclusive, integram este projeto a partir dessa mediação que foi a Lei Aldir Blanc, né, de auxílio emergencial para trabalhadores e trabalhadoras da cultura no período da pandemia. E aí a minha dissertação de mestrado ela se transforma nesse
produto, né? Que aí entra numa roupagem um pouco mais palatável, assim, eu diria, Sim. né? Ele é um livro digital, mas ele se torna mais público do que, em geral, a gente não costuma, né? Acessar as dissertações e tal, apesar dela, né, já estar disponível. Então, foi a partir do projeto da Léo de Blanc, dentro da Fundação, né? Pedro Calmon, Secretaria de Cultura do Estado. E é a partir daí que eu publico o livro digital, né? Que está disponível. Eu sei que a gente tem um tema, mas eu não tô nem aí. Eu quero saber sobre o projeto que a feira tem, entendeu? Porque assim, você falou da coisa de sair de feira. Uhum. E é um sentimento de valorização e saudosismo, na verdade. Porque quando você sai daqui, é muito difícil se acostumar em outro lugar, tá? Feira fala assim, cara, minha cidade é tudo, né? O povo só vive falando mal, mas só eu que posso. Só eu posso falar. E aí vem o projeto O Que a Feira Tem. Isso. Que ele traz isso. Total. É muito a partir também, né? Dessa coisa da pandemia, desse retorno para a feira, ele tá dentro disso. E muito também no registro das redes sociais, né? Eu tinha esse desejo de pensar como é que eu vou desaguar essas coisas que estão dentro da dissertação, mas que não saem, né? Então, assim, eu comecei a pensar de que forma eu poderia escoar, né? Essas partes, tanto da pesquisa quanto da minha própria vivência com feira. E aí eu crio essa rede social que a feira tem. Já existiam outros projetos, se eu não me engano, né, como Feirenses e outros projetos, né, que são de valorização, né, do que a feira tem. E surge muito a partir disso, né? Então, a rede social que está aberta, em que eu colocava, né, eu apresentava algumas pessoas, algumas figuras, né, que muitas pessoas não conheciam, até relacionadas com o bando. Então, sei lá, eu falo de Marilene Brito, né? Sim. Que é uma bonequeira, né, maravilhosa de Feira de Santana, que muita gente não conhece e que, enfim, é de Ipuaçu. E, enfim, outras mulheres, né? Maria Crispina, que ela era uma referência na produção das bonecas de barro, né? Das esculturas de barro muito presentes na Feira Livre. Então, essas mulheres que construíram esse imaginário de feira e que são apagadas, né? Dessa memória, né? De nossa cidade. Então, o que a feira tem é muito a partir disso, né? De apresentar pessoas, falar do bando anunciador nesse contexto, né? Da pandemia. A gente abriu algumas lives para falar desse processo do bando anunciador, chamando Carlos Pita, Flávia Santana, professor Clóvis Ramayana e outras, né, figuras que fizeram, enfim, estiveram nesse processo de feitura do bando aí. Eu ia falar isso das lives, porque ficou 2 anos, né? 3 agora, sem bando, e realmente houve uma necessidade de trazer à tona, né, assim, o bando, e foram muitas, e ficava todo mundo assim, poxa, cara, Vai ter bando. Ai, meu Deus, velho, era muito pior, sei lá, não tem jogo de futebol, ok, segue o baile. Mas quando eu falava assim, o bando, velho, acabaram com o meu bando. Eu acho que nem a micareta foi igual o bando, velho. Me conta. Tá vendo? Concordou? Mexe, né? Tá vendo? Não, mas mexe de verdade. O bando é eu não consigo explicar, assim, porque é tão misto de sentimentos aquele lugar ali, que você consegue associar o seu posicionamento político contra o que você vê de errado na cidade, porque você roda a cidade. Então você vai vendo a situação caótica. Porque geralmente a gente faz isso o quê? Dentro do ônibus, dentro do carro. E naquele momento ali a gente vai de pé e fala, meu Deus, cadê a acessibilidade? Olha isso aqui. E você observa muita coisa e ao mesmo tempo você está se divertindo e você, a satisfação de ver a cidade promovendo aquilo ali para a cidade. Gratuito, né? Que geralmente, se a gente for analisar a nossa micareta hoje em dia, é uma micareta de circuito fechado. É para quem vai ficar dentro da corda ou dentro do cercadinho. E o bando, ele ainda traz isso do povo feirense na rua.
Então tem muito disso. Então o bando é um misto de sentimentos. E eu queria saber de você agora lá no bando, se divertindo e protestando. Você falou sobre o início e eu quero saber agora de Hannah no bando. Continua indo. Vai fantasiada, me responde isso. Sempre. Não existe. Não tem existe como, né? não ir fantasiada. Pois é. Não existe essa opção. Mas tem uma coisa que você fala, Nessa, que pra mim ela é muito importante. E aí eu tava pensando, né, nisso quando eu tava vindo pra cá, que é como o bando ele traz esse olhar pra gente mesma, né? Porque isso que você fala da micareta, né? A micareta sim tem, né? A gente precisa discutir muito a micareta, né? Que é importante pra nossa cidade, né? Demais, né? Para os artistas da nossa cidade. Só que esse momento em que a gente está na rua, né? Está com, enfim, com capoeira de Angola, com Roça Sound, né? Com o bando de Lucas. Com o bando de Lucas, com as nossas pessoas ali na rua, né? Se sentindo parte, fazendo parte daquilo, a gente começa a olhar, né? Inclusive, né? Tem uma cena que eu até falo, assim, que pra mim foi muito marcante, que é atravessar aquela Conselheiro Franco e olhar pra Seresta da Vitória, aquele prédio, né? Que a gente passa, não vê, né? E que faz parte, né? Da memória de nossa cidade, né? Então, enfim... dilapidada, destruída, né? E a gente olha para aquilo que é a nossa memória e se reatualiza, né? Nesse Roça Sound, que eu digo que é quase a representação do que somos, né? A gente é muita coisa, a feira é muita coisa, né? E eu acredito muito nesse diálogo, né? Essas feiras que a gente quer disputar e esses imaginários vários que a gente quer disputar dessa feira, enfim, que a gente produz todo dia, que muita gente produz todo dia. Então eu acho que existe essa beleza do bando, assim, da gente se olhar, né? E se olhar com carinho, né? E se olhar com carinho nesse sentido de saber da nossa história, reconhecer a nossa história, reconhecer o nosso valor, né? Isso fala sobre, né, todos os bairros, todos os bandos que constroem, enfim, esse bando maior, né? Então, quando a gente fala da Rua Nova, o que é a Rua Nova, né? Se não esse pulso, né? Cultural de nossa cidade, né? E muitas vezes o que a gente vê nos jornais só marginalização dos bairros, do próprio beco, né? Sim. Então, do beco da energia. Então, como é que a gente começa a produzir outros discursos sobre nós, né? Aquilo que eu falei, esse discurso de que feira não tem cultura, de que feira não faz nada, né? Que feira não tem nada. E como é que a gente começa a povoar de outros discursos, né? Sobre quem somos e tal. Volta do bando, como vai ser as atualizações do bando depois de 2 anos, pós-pandemia, né? Essa expectativa. Um mundo mudado, na verdade, né? 100%. A tecnologia, a rede social, tudo isso vai interferir bastante no bando. Quem já vinha, no último que teve, foi bastante a rede social, ajudou bastante ao crescimento. Em 2017, quando existe uma reunião, que aí eu falei, né, que Márcio Punk estava presente. E tinham 13 representantes de bandos, enfim, de bandos que participavam, bando dos bairros que construíam o bando anunciador, né? E aí, nesse debate com os representantes dos bandos, existiu justamente esse debate já sobre o beco da energia. Porque uma das coisas que eu pesquiso é justamente esse lugar da tradição, essa disputa do que é tradição, do que não é, né? Essa disputa sobre o bando e o trajeto estava dentro disso, né? E a passagem pelo beco. E aí eu estava revendo uma fala de Márcio Punk, ele falando justamente isso, que no ano anterior a essa reunião, né, que foi no Cuca, para debater os rumos do bando, ele trouxe um relato das moradoras e donas das casas ali no beco, e elas falando como aquela passagem muitas vezes era desrespeitosa com aquelas mulheres e trabalhadoras que estavam ali, que muitas preferiam não abrir suas casas quando acontecia o bando. Sim. E aí Márcio Punk, né, é esse representante, né, e essa figura muito forte que traz essas vozes dessas mulheres, né, de como a gente passa por aquele lugar. E é importante, né, foi super importante o movimento, né, o Beco é Nosso, e enfim, artistas, grafiteiros, enfim, de Feira de Santana ocuparam aquele beco, né, trazendo, né, esse lugar de passagem possível para outras pessoas, enfim, aquilo como uma galeria, um movimento, um dispositivo também que desperta
essa ocupação do centro, né? Sim. Que esse movimento do Beco é Nosso foi muito isso, né? De como é que a gente está no centro disputando aquele lugar e tal. Mas também com essas vozes, né? De que maneira a gente atravessa aquele lugar de maneira respeitosa e tal. E aí ele fala uma coisa assim que tudo bem falar isso, eu tô no brega, né? Que a gente passa ali gritando, eu tô no brega. Mas assim, muitas pessoas, né, invadiram, destruíram as casas, mexeram, né, de maneira violenta, né, com as mulheres que estavam ali. Então, isso também está em questão, né? Como é que as relações de gênero não são apagadas nesse processo, assim, nessa passagem do beco. E aí, ao mesmo tempo que tem isso, né, que é importante a gente discutir, é importante a gente também não cair num discurso de remarginalização daquele lugar, né? Então, não vamos passar porque ele é um lugar perigoso. Então, a gente precisa se afastar desse lugar, ao mesmo tempo que a gente tem que fazer uma passagem respeitosa e trazer visibilidade para aquele lugar, né? Que aquele lugar também representa ali, né? Total. Traz pra gente também. Quando eu lembro que eu fui pra pegar informação no Cuca, eu trabalhava muito próximo, sobre a rota. E aí, a grande questão era se ia passar no beco. Porque logo, um pouco antes, o beco tinha sido feito. E eu lembro que eu conversei com o Márcio Punk na época e ele falou que eles juntaram umas datas para que o bando passasse no beco todo... repaginado não, vou lembrar a palavra. Mas já da forma que eles queriam ali, com as manifestações artísticas e tal. Teve evento, né? Teve o Roça Sound, que toda hora a gente fala aqui. Tocando e tal, no momento que os artistas estavam fazendo, né? E eu lembro disso, que foi essa polêmica aí. Eu fiquei assim, gente, mas não pode deixar de passar. Mas não dá. No dia, não, eu super apoiei passar antes. E no dia eu fiquei, não dá não. Gente, não dá não. É muita gente. O beco é isso aqui. Porque na Conselheiro já tava muito lotado de gente. Eu falei, vai entrar no beco. E não vai dar. Vai afastar as casas. No ano seguinte, enfim, acho que foi no ano seguinte ou foi no mesmo ano, já não me lembro. O percurso oficial era passar pelo Beco de Santana, que é aquele... O reto? Onde tem enfim, o que liga a Marechal pra igreja. Que tem a Santa das Ervas. Isso. Então era... Não, nem é esse mesmo. Não. O Beco de Santana Não sei qual é. Depois... Enfim, não é aquele, né? Nem é o Beco da Energia, nem o Beco da... Que liga. Isso. É o que está depois. Que é um pouco mais largo. Mas mesmo assim, isso não fez com que as pessoas passassem igual. E vão passar. Sempre vão, porque é tradicional. Tem gente que vai pra bagunçar, né? Como a gente já pode perceber. Mas tem as pessoas que querem só seguir a rota que sempre fizeram, que aquilo traz memórias. O beco traz memórias ali pra todo mundo que viveu alguma coisa muito importante ali, que foram várias. Aquilo ali representa. E o beco faz parte do bando. Tá. Muito. E agora, o que é que você espera pro bando daqui pra frente? Porque vai ter, eu tenho certeza. Essa é uma certeza que eu tenho. Porque pode até o povo não fazer, eu faço. Mas o que é que você espera do bando futuramente, futuro próximo? Bem próximo. Porque a gente não é negacionista também, né? A gente não teve bando, mas terá muito em breve. Todo mundo vacinado. Todo mundo vacinado, maravilhoso. O que é que eu espero... Do futuro bando. Do futuro, né? Para além de que aconteça, que ele siga como esse movimento, né? Esse movimento pelo centro da cidade, inclusive disputando esse centro histórico de Feira de Santana, que a gente não fala, né? Mas continue, né? Sendo essa epifania, esse dispositivo que acessa nossas memórias e a nossa presença na cidade, né? E eu acho que a pergunta central do bando, e eu acho que a gente precisa continuar respondendo e ano que vem, né, com certeza, que cidade é essa que a gente quer, né? Que feira é essa que a gente quer? Então eu acho que a gente responde isso estando, né, na rua, estando no bando anunciador, e eu acho que isso deve mover a gente, pode mover a gente pra gente estar na rua, assim. Então, eu acho que é isso. E 2023 vai ter bando. Vamos nessa. Hanna, obrigada pela sua presença, tá? Obrigada, amora.
até Até próxima. a próxima. Voltará. Ela voltará pra gente ficar fazendo resenha aqui. Exatamente. É isso aí, galera. Até o próximo episódio. Tchau. É isso. Um beijo. É isso. Um beijo da Anitta. Ninguém deixou eu terminar assim, mas eu queria. É isso. Eu queria muito falar assim. É isso. Um beijo da Anitta. É isso. Um beijo da Anitta. Não é danesa? Não, eu sou Anitta.